Efésios capítulo 2. Tinha aberto outra coisa aqui. Amém. Versículos 14, do 14 ao 16. Diz assim: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma só humanidade. Assim, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Amém, irmãos? Pai, nós estamos aqui essa noite e nós pedimos a graça do Senhor sobre nós. Nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação, venha sobre nós, nos dando entendimento da palavra e nos levando ao conhecimento do Teu Filho Jesus. Nós pedimos, Pai, que esse seja um tempo onde nenhuma distração venha nos tirar a atenção, que o nosso coração, a nossa alma venha dar espaço à paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Que nós não venhamos agora, Pai, ter nenhum tipo de coisa tirando e roubando a nossa atenção. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez até aqui, mas nós pedimos mais do Senhor, Deus. Não por ingratidão, mas porque sabemos que o Senhor pode fazer mais em nosso meio. E fala-nos através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos numa série aqui na igreja, onde nós estamos falando sobre de consumidores a construtores, o papel de cada crente na maturidade da igreja, amém? E hoje eu queria falar sobre dois aspectos, que é a igreja sobrenatural e a igreja natural, amém? Ou como a gente pode falar, a igreja estratégica e por aí vai, certo? A igreja cristã, conforme nós vemos nas escrituras, foi chamada para ser um reflexo do evangelho de Jesus, amém? Ela não é simplesmente uma organização social ou um clube, mas uma comunidade sobrenatural fundada no poder do evangelho e vivida na prática da unidade. E como a gente pode dizer, eu queria falar que talvez essa palavra, por causa de toda a ideologia política que nós vemos hoje, está meio... soa estranho, mas a gente precisa entender que isso não tem a ver, né, com uma ideologia política ou coisa do tipo, mas uma igreja que ela nasce a partir do evangelho é uma igreja que trabalha na unidade e na diversidade. Vocês estão comigo, amém? Amém? Por quê? Porque ninguém aqui é igual a ninguém. Nós somos seres que na sua criação, na sua estrutura, né, somos seres diferentes. Nós temos culturas familiares diferentes, mesmo estando no mesmo país, mesmo estando na mesma nação, amém? Então nós precisamos entender que é um desafio conciliar as nossas diferenças culturais dentro de uma realidade de igreja. E assim, a gente tem essas duas formas de ver igreja, ou seja, uma igreja que ela é sobrenatural, e uma igreja que Mark Dever chama de igreja evangelho mais, amém? E aí eu vou explicar para vocês o que seria isso. Quando eu falo de uma igreja sobrenatural, talvez venha para você a ideia de uma igreja que tem gente levitando, né? Coisas meio estranhas acontecendo, né? Sabe como que é? Todas as vezes que a gente fala, não, isso é sobrenatural, tem até o filme, né, que fala sobrenatural, que tem lá a aparição de fantasmas e tal, mas a definição de igreja sobrenatural aqui é uma igreja que ela é feita por Deus e através de Deus, e não através de uma fórmula humana, através de uma estratégia humana, amém? É uma igreja que só Deus, a partir do poder do evangelho, poderia gerar. E quando a gente vê isso na Bíblia? Nessa passagem que a gente acabou de ler de Efésios capítulo 2, do 14 ao 16.
O que Paulo está trazendo aqui, irmãos, que existiam duas nações ali, judeus e gentios. E eu queria contextualizar isso para você entender o que significa isso. Judeu, quando olha para um gentio, não o vê como ser humano. Não sei se vocês sabem disso, mas para um judeu, um gentio, na verdade, é uma pessoa sem alma. Ele pode ser considerado até mesmo um bicho, um animal. Vocês estão comigo aqui? Existia esse conceito sobre aquilo que era a mentalidade dos judeus. Judeus eram um povo que era pautado pela lei de Deus, e eles observavam a lei de Deus. E para eles era uma abominação sentar com um gentio. Por quê? Porque a maioria daqueles que não eram judeus, eles eram pagãos. E sendo pagãos, o que eles faziam? Eles tinham práticas a vários deuses. O povo judeu era monoteísta. A maioria dos pagãos, eles tinham vários deuses. Então existia um preconceito ali intrínseco dentro deles, ao ponto de assim, você é um gentio e você quer andar conosco, a primeira coisa que você precisa fazer é se circuncidar. Se não for através da circuncisão, você não pode fazer parte do nosso povo. Vocês estão comigo? Existia um ritual, existia um ato ali, que foi instituído por Deus, mas para o povo judeu. Então eles olhavam com muita discriminação para qualquer um que não fosse judeu. Era impossível a realidade pensada ou imaginada por um judeu olhar e falar assim: eu vou sentar na mesma mesa que um gentio. Ainda mais alguém que não foi circuncidado. Só que o evangelho de Jesus Cristo tornou isso possível na igreja de Éfeso. E Paulo está trazendo isso. Paulo chega e fala assim: olha, porque Cristo é a nossa paz. Que paz? A paz entre quem? Entre judeus e gentios naquele momento. Vocês estão me entendendo? Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema, ele não acabou com a lei, ele acabou com o sistema da lei. Vocês estão comigo aqui? É isso que Paulo está trazendo. Paulo não está falando assim, ó, Deus acabou, baniu a lei. Não, ele está falando, Deus acabou com o sistema, que era aquilo que levava os judeus a olhar com forma preconceituosa aos gentios. Com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, ou um só homem, ou um novo homem, dependendo da sua versão. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Isso é uma igreja que nasceu de forma sobrenatural. O esforço humano, não foi o esforço humano que os manteve ali, foi a pregação do evangelho. Foi a boa notícia de Jesus Cristo que entrou naqueles corações e fez com que o muro de inimizade, aquilo que eles tinham como regra para poder se juntar a alguém, caísse. Vendo que Deus amou sim o povo judeu, mas que também amou os gentios. De que o amor de Deus estava sobre ele, mas também estava sobre os gentios. Amém? Então, quando a gente olha para isso, irmãos, a gente vai ver que essa é uma igreja sobrenatural. Ou seja, é aquela igreja que vive uma realidade transformada pelo evangelho de Jesus e manifesta essa transformação por meio da unidade que ele traz, ou seja, que o evangelho traz. Amém? E aí a gente tem
a igreja Evangelho Mais, ou seja, ela é uma comunidade que orbita em torno do Evangelho, precisando assim de outros artifícios, como estratégias humanas ou separações internas, que aí a gente vai falar um pouco sobre isso, que são os ministérios por semelhança, consumismo e a miopia cultural. Para se manter unida, ela precisa ter esses elementos. Vocês estão comigo aqui ou não? Irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante a gente falar sobre isso. Porque talvez a gente está vindo de culto em culto e a gente não está entendendo o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos como pessoas que veem todos os cultos, ouvem uma palavra, voltam para a sua vida no cotidiano, fazem as suas orações, amém? Vivem as suas vidas, mas as suas vidas não entendem de fato a responsabilidade que é ser igreja. Não só dentro desse lugar é fácil, irmãos. A gente vem aqui já tem uma estrutura preparada para você. Quando você chega aqui, já tem uma banda que chegou aqui 4, 5 horas e está ensaiando para que você pudesse ouvir uma boa música. Quando você chega aqui, você já tem um pastor que passou a semana orando, pedindo discernimento ao Senhor para ouvir o que Ele quer falar sobre a igreja que é dele, não é minha. Eu não estou falando aqui, irmãos, o que eu quero falar, porque eu acho necessário simplesmente falar. Quero que você entenda isso. Todas essas coisas vieram a partir de um tempo de devocional com o Senhor. O Senhor me conduziu a isso aqui. Eu não estou querendo falar aqui porque eu não tenho nada para falar e eu vou falar sobre isso. Não, amém? O Senhor tem falado sobre coisas pontuais para nós, como igreja Reino em Nós. E nós precisamos entender que tem palavras que são para nós pontuais nesse momento, que nós precisamos entender. Que fala com o individual, amém? Que vai falar com o individual, mas que também precisa olhar o coletivo. Amém? Então, essa igreja Evangelho Mais, ela é essa igreja que orbita em torno do Evangelho, mas ela sempre precisa de mais alguma coisa. É uma igreja que até prega a palavra, mas ela sempre precisa de mais alguma coisa, certo? Ela não é suficiente, ou seja, ela não está fundamentada simplesmente na verdade e na revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Ela é uma igreja que precisa de mais alguma coisa. Ela precisa de um evento bom. Ela precisa de uma estrutura boa. Ela precisa de algo que me dê conforto, que me faça me sentir bem. Está entendendo? Por quê? Porque nós estamos numa era de mentalidade consumista. Nós estamos em uma era de mentalidade de consumo. Vocês estão comigo aqui ou não? Vocês estão entendendo? Nós não estamos mais entendendo. Por exemplo, hoje em dia, eu não sei, tem um filósofo que eu esqueci o nome dele, e ele fala o seguinte, sabe por que tem uma onda na sociedade moderna de voltar às coisas antigas? Vocês já repararam isso? Tem muita gente voltando, aí chama de vintage, buscando. Para você ter uma ideia, eu estava ontem com um pastor, ele é de Curitiba, ele falou que em Curitiba eles voltaram a usar Walkman com fita. Mas você sabe que isso é algo que a sociedade está voltando, sabe por quê? Porque ela procura coisas sólidas. Nós estamos em um tempo onde tudo é líquido, é descartável. Muitos de nós aqui, eu, bispo, o Alê, poucas, viemos de uma época que tinha que consertar a Tony, tinha que consertar as coisas. Um videocassete quebrava, a gente tinha que consertar. Uma TV quebrava, a gente levava para consertar. Hoje em dia a TV quebra, não compensa arrumar, troca. Vocês estão comigo? E tudo isso tem de alguma forma levado o inconsciente coletivo a uma ideia de consumo. Tudo tem que ser rápido. Nós estamos na era do fast food.
Nós estamos na era do YouTube. Nós estamos na era de rolar. Quem foi criança aqui nos anos 80, 90, até 2000, vamos lá? Sabia que quando queria assistir um desenho que gostava, tinha que esperar o horário. Se perdesse o horário, não tinha mais como ver. Aí alguém inventou um dia o quê? O videocassete, lembra? Então a gente gravava para poder assistir. E depois tinha um videocassete, uma TV que tinha videocassete, que você conseguia programar a hora que ela ia ligar e gravar o programa. Só que hoje, irmãos, se você quiser ver qualquer coisa de qualquer ano, de qualquer época, você entra no YouTube e rola. Vocês estão comigo? E vocês vão achar. Então, a sociedade, ela tem buscado de alguma forma olhar para coisas sólidas. Por isso que há um êxodo, né? Um olhar assim para esse lugar de coisas antigas, coisas sólidas. Vocês estão comigo aqui ou não? Vocês estão me entendendo? Mas nós precisamos entender, irmãos, que de alguma forma a gente tem vindo à igreja e nós estamos cada vez mais exigentes acerca daquilo que nós precisamos e queremos. Então, se eu oro, eu quero rápido. Por quê? Porque quando eu quero comer, eu vou no iFood e peço. Eu vou no aplicativo da pizzaria e peço. É por isso que nós fizemos um aplicativo. Para você pedir uma pizza, mentira. Pensamento intrusivo. Para que você estivesse pedindo a sua oração no conforto da sua casa. Brincadeira também. Mas nós estamos e nós não podemos deixar de lado algumas dessas coisas, elas são muito boas, elas são necessárias. Vocês estão comigo? Mas elas não podem nortear a nossa vida. Deus é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, ele trabalha de multiforme graça, mas os seus princípios são imutáveis. E a gente precisa entender isso. Não é instantâneo, não é de uma hora para outra, não é porque nós estamos no tempo da pressa que Deus está atrasado. Deus não está atrasado. Você quer ver eu ficar doente? É quando alguém fala assim: Deus está com pressa. Só tem pressa, meu irmão, quem está atrasado. Deus não está atrasado. Deus é dono do tempo. Ele pode fazer o que aconteceria em 1000 anos, em um dia. E Ele pode transformar 1000 anos, ou um dia em 1000 anos. Amém? Vocês estão comigo? Então nós precisamos entender que o Evangelho é suficiente, de que nós não precisamos de mais alguma coisa. Agora, isso quer dizer que, de repente, nós não podemos mais fazer eventos, não podemos fazer mais nenhum tipo de outra coisa, porque é abominável ao Senhor? Não, irmãos, eu estou falando da motivação. Vocês estão comigo ou não? Uma igreja que só gira em torno disso. Uma igreja onde a gente chega na expectativa de que ela esteja cheia, de que mostra que o resultado é porque ela está lotada, porque tem um monte de gente. Mas muitas dessas pessoas não conhecem Jesus. Elas até sabem quem é Jesus, a história de Jesus, mas não vivem uma vida com Jesus. Amém? A igreja sobrenatural. Vamos falar primeiro dela. Vivendo o Evangelho. Qual que é a natureza da igreja sobrenatural? A igreja sobrenatural é aquela que entende que só existe por causa do Evangelho. Ela vive uma realidade transformada, onde a unidade e a diversidade são resultados direto do poder do Evangelho que une pessoas de diferentes culturas, histórias e realidades. E a gente viu aqui nesse exemplo bíblico que a gente acabou de ler, Paulo trazendo a definição desses dois povos unidos debaixo dessa realidade. Amém? Quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que existe uma igreja que ela é verdadeira. Hoje, com tanta coisa que a gente vê na mídia, com tanta coisa que a gente vê no worship fail lá, sei lá qual é o nome.
cara, você vê umas coisas bizarras. E aí, às vezes, fala assim, cara, para onde nós estamos indo? Às vezes, eu acho que a gente olhando para isso, muitos se perguntam, será que Jesus voltou e a gente ficou? Porque é tanta bizarrice que a gente vê, tanta coisa sem sentido que a gente acaba olhando, vendo, que a gente às vezes não consegue entender o que está acontecendo, mas existe uma igreja verdadeira, amém? E a igreja verdadeira, ela tem como característica a pregação do evangelho e a unidade. É de você olhar e entrar aqui dentro, esse é o sonho de comunidade, onde você entra e você vê pessoas na sua essência, na sua natureza, na sua cultura, diferentes, que conflitam, que não, talvez por uma ordem natural, não andariam juntas, mas que pelo poder do evangelho estão juntas. É uma igreja não só segmentada em um movimento jovem, ou uma igreja mais velha, não, é uma igreja onde jovens, velhos, crianças estão em volta do evangelho, contemplando a beleza de Cristo e entendendo, eu estou aqui porque Ele primeiro me amou. Na semana passada a gente falou das dificuldades das relações. Por quê? Porque a gente pauta relacionamento através disso, irmãos. A gente pauta os nossos relacionamentos através de afinidades. Mas o Senhor, Ele trouxe para nós uma realidade onde Ele disse, olha, o reino que eu estou construído é com pedras. 2 Pedro vai falar sobre isso, vocês são o quê? Um reino que está sendo uma igreja edificada, na verdade, sobre a pedra angular, e vocês são pedras vivas, eleitas por Deus, ou seja, separadas por Deus, que estão edificando para Ele um templo, amém, irmãos? Um lugar de habitação, um lugar de descanso da presença. A gente precisa entender, irmãos, parece algo bobo, mas nós precisamos entender que sem amar o diferente, o que me confronta, o que é diferente daquilo que eu penso, talvez religiosamente, culturalmente, nós não vamos ver a manifestação que nós queremos. Às vezes nós estamos buscando manifestações espirituais, mas para quê? Para simplesmente ter uma sensação e um testemunho aonde a gente vai contar algo legal que aconteceu. Mas não simplesmente para que através daquilo que está acontecendo, nós possamos sair marcados, com marcas desse evangelho, dizendo, olha, o Senhor me marcou. Hoje eu faço parte da família de Deus. Hoje o que me move e o que me faz estar unido a essa igreja não é porque todo mundo aqui me agrada, não, é porque o evangelho me atraiu para esse lugar. Amém? Essa é a verdadeira unidade na igreja, que ela não é construída por estratégias humanas, mas ela é manifestada através do evangelho que derruba as barreiras de raça, de classe, de cultura, status sociais. A unidade que a igreja sobrenatural vive é fruto direto do evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas não é só o evangelho ouvido, porque a gente pode ouvir o evangelho. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo e ouvirá, e a palavra vem através da palavra de Deus. Ou seja, o ouvir, ele nasce. O ouvir não é só simplesmente escutar, porque muitos de nós estamos num culto escutando a palavra, mas não dando ouvido à palavra. Quando eu dou ouvido à palavra, quando ela me confronta e eu não fujo do confronto, quando ela me exorta e eu não fujo da exortação, quando ela vem e ela me fere e eu entendo que é o amor do Senhor me aparando, me poldando, para que eu possa vir frutificar. Você consegue entender? Se nós entendermos isso, irmãos, que não foi você que escolheu andar com Jesus,
Não foi você que escolheu caminhar com Jesus. Não foi você que decidiu um dia falar assim: eu vou seguir Jesus. Não, foi Ele quem te escolheu. E a palavra diz que Ele te escolheu e Ele te nomeou. Ou seja, Ele colocou sobre você um encargo para que você vá e dê fruto, e esses frutos sejam permanentes, não sejam frutos temporários, frutos que quando vier talvez o sol, os espinhos ou qualquer outra coisa do tipo, ela desapareça. Não. São frutos permanentes que resistirão às provações, às perseguições, às lutas. Essa é a igreja que orbita em torno do Evangelho, que vive na verdade o Evangelho, que manifesta o Evangelho. E não somente uma igreja que está ali olhando o Evangelho de longe, mas não se compromete com aquela verdade, não fez parte da verdade de Deus, que é a palavra, que é o Evangelho. Amém, irmãos? Às vezes, sabe o que a gente quer, a gente busca, e está tudo bem. O Senhor é um bom Pai, amém? Mas o que eu quero? Pastor, não quero nada disso. O que eu quero é simplesmente o seguinte: eu quero receber aqui o que eu preciso e ir embora. Eu quero vir aqui nessa igreja e eu não quero me comprometer com nada. Eu quero vir aqui, ouvir e ir embora, tudo bem. Tem uma cadeira aí, ninguém vai te forçar nada. Mas eu tenho que ser sincero, de falar para você que você não tem vivido igreja. Você não tem vivido igreja de verdade. Você tem sido alguém que faz parte de uma multidão, mas que no fundo não dá frutos e frutos permanentes. Amém? Pastor, eu até prego o evangelho de vez em quando. Quando a gente olha para Mateus 28, a gente acha que o verbo principal é ide. E de pregar, a gente está pregando. Mas o verbo principal de Mateus 28 é fazer discípulos. Não é ide. Não é ide pregar, é fazer discípulos. Ou seja, o ide pregar, o batizar, o ensinar é para fazer discípulos. E discipulado é vida na vida, é compromisso. É uma igreja que manifesta relacionamento. Mas os relacionamentos me feriram e eu respeito. E vai passar um tempo ainda, se você é machucado, se você é ferido, de cura. E nós queremos ser esse bálsamo de cura na sua vida. Nós não estamos aqui exigindo que você hoje, ouvindo essa palavra, saia daqui fazendo coisas. Não é isso. Mas nós precisamos trazer para você a realidade de que igreja é muito mais do que sentar e ouvir uma palavra. Mas é se comprometer. Ouvir a palavra é isso. É falar, eu estou ouvindo, eu estou entendendo e eu vou me comprometer com essa verdade, amém? A igreja Evangelho Mais, aquela que necessita de outros artifícios. A igreja Evangelho Mais, que é o que a gente vai falar, né? Quando a igreja não manifesta plenamente o poder do evangelho, ela começa a depender de outras estratégias ou artifícios para se manter. Em vez de viver a realidade sobrenatural do evangelho, ela recorre a práticas como ministérios por semelhança, consumismo, miopia cultural, para de alguma forma criar um senso de unidade e de identidade. Vocês estão comigo ou não? Ou seja, é aquela igreja que ela está preocupada em falar assim, a gente precisa criar aqui um grupo de senhoras, a gente precisa aqui criar um grupo de homens maduros, a gente precisa criar o grupo de casais, a gente precisa criar o grupo dos jovens, o grupo dos adolescentes, de mães solteiras, de pessoas que vão casar, de jovens que estão noivos. Amém? Isso é ruim? Mas isso não pode ser a base que nós estamos construindo o nosso ministério. Vocês estão comigo? Todas essas coisas, elas são importantes, elas precisam acontecer. E eu não estou falando que isso aqui, não, a gente não vai ter. Não, a gente acabou de separar os LEDs ali do culto principal de domingo. Vocês estão entendendo?
Mas isso não é o que nos move. Nós não separamos ele para dar confortos a ele, para que eles possam se sentir pertencentes. Por quê? Porque eles têm um grupo de adolescentes. Não é essa a nossa função como igreja. Vamos separar aqui o grupo, porque aí elas têm um grupo, elas vão falar e elas vão se sentir confortáveis para aí sim fazer parte dessa igreja. Não pode ser esse o motivo pelo qual nós estamos em uma igreja. Nós temos que ter esses grupos sim. Nós precisamos pedir para que Deus nos dê graça de que nós venhamos ter esses grupos e muito mais. Mas que eles nascem como fruto desse lugar. Que eles nascem desse lugar, ou seja, do quê? De uma igreja que teve um encontro com o Evangelho. E não usar de estratégias humanas para trazer conforto, para que as pessoas se sintam à vontade de a partir daí elas possam estar na igreja. Vocês estão comigo aqui? Então, o que seria o ministério por semelhança? Como nós já discutimos, ministério baseado em semelhança acabam por dividir a igreja, criando grupos homogêneos, quando na verdade o evangelho deveria unificar as diferentes pessoas e culturas dentro da comunidade. Então a gente tem reuniões específicas para isso, mas eu me sinto parte de toda a comunidade. Quando eu estou no culto de celebração geral da igreja, eu me sinto parte dessa igreja, celebrando entre homens, mulheres, crianças, casados, solteiros. Vocês estão comigo ou não? E é esse lugar que nós precisamos crescer e caminhar. Mas isso não faz, irmãos, com estratégia. Isso se faz com a luz do Evangelho. Outra coisa que o Evangelho mais ela preza, que é o consumismo. Ou seja, uma mentalidade consumista dentro da igreja é aquela que visa o benefício pessoal, sem se comprometer com a verdadeira comunhão. Esse tipo de comunidade busca o conforto e o benefício individual, em vez de viver o sacrifício que o Evangelho exige para manter a unidade. Amém? Vocês estão comigo ou não? Não é fácil, quando a gente olha para Atos 2,42, viver essa realidade. Não é simples nós vivermos isso. Por isso que eles perseveravam na comunhão. Eles tinham que perseverar na comunhão. A oração de Jesus no Getsemane, qual foi? A última oração: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia. Que eles sejam um entre a gente, mas que eles sejam um entre eles. Vocês estão comigo aqui? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sem unidade não tem fé no mundo. O mundo olha e a gente entra no descrédito. É por isso que cada vez mais a gente vai vendo a igreja sendo segregada. A gente está vendo a sociedade sendo segregada. Irmãos, aqui eu não estou falando contra minorias. Não me entenda, porque a gente está numa época em que a gente tem que explicar que esporte feminino é para mulher. O óbvio precisa ser explicado. E eu não estou querendo falar aqui, irmãos, a respeito simplesmente de uma ideia, que a minoria. Não, irmãos, eu estou falando que é uma estratégia segregar para poder controlar. Quanto mais eu separo, mais eu consigo controlar. Isso, irmãos, é algo que vem de uma ideia boa, mas que no fim serve para manipular as massas. Vocês estão comigo aqui ou não? Quando o sogro de Moisés chega no arraial e vê aquele povo, e vê Moisés exausto, fala: por que você está cansado? Ele fala: cara, estou aqui 24/7 fazendo atendimento. Ele falou: não, cara, você está fazendo errado. Separe líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10, e esses vão tratar com você, e você trata com os líderes, e os líderes vão tratar com essas pessoas, senão você vai morrer. Está me entendendo? Não é algo bom? Não é algo que alivia o peso? Não é algo que Deus deu estratégia para Moisés conduzir aquele povo? Mas isso, irmãos, em mãos erradas, aí vem a teoria da conspiração, acaba sendo uma arma de manobra, de manipulação. Vocês estão comigo ou não? Para segregar uma sociedade,
para dividir uma sociedade e manipular ela. E nós não podemos deixar que isso entre, irmãos, como cultura dentro das nossas reuniões, achando que não, o que nos leva a nos reunir? Não, é porque lá eu tenho uma sala de jovens solteiras. Não, porque lá eu tenho uma sala de jovens casais. E a gente trata os assuntos e a gente consegue ver, né, o que a gente precisa. E é por isso que eu estou lá. E aí a gente vai transformando a igreja do Senhor num clube. E aí a gente está porque ela dá prazer, e não porque ela cumpre um propósito, que é manifestar a presença, a glória de Deus. Agora, quando nós entendermos uma igreja que gira em torno do Evangelho, que está amando diferente, que senta ali, né, como eu disse, solteiro com casado e tudo mais ali, né, tendo esse tempo de comunhão, Deus olha, se agrada e a presença dele é manifesta. E aí o mundo começa a olhar e falar: cara, ali existe Deus. Por quê? Porque pela lógica seria impossível que eles estão andando juntos, mas eles andam juntos. E o que faz eles andar juntos? Jesus. O amor de Deus manifesto através de Jesus e revelado pelo Espírito a nós. Amém? E ela gera uma miopia cultural. Ou seja, a falta de uma compreensão completa da diversidade cultural dentro da igreja também ocorre quando a igreja não vive o Evangelho de forma plena. A miopia das diferenças culturais dentro de uma igreja é uma evidência de que a igreja está mais preocupada em manter uma unidade superficial do que uma unidade fundamentada no Evangelho. Então, assim, eu não vejo o que acontece. Eu olho para ela, certo? E eu vejo uma igreja que é unida. Mas olha só, uma igreja que não vive o Evangelho de forma plena, ela vai acabar precisando de estratégias, né? Como de unidade. Isso reflete uma compreensão superficial do Evangelho. A gente não está entendendo de fato por que Jesus nos amou. Jesus não nos amou, irmãos, porque a gente tinha algo bom. Amém? Deus não te amou porque você era legal. Falou assim: olha, aquela argentina ali, ela é muito legal. Eu olho para ela e eu falo: cara, ela precisa de mim. Ela é perfeita, mas ela só precisa de uma coisa: ela precisa de mim. Olha para a Girlaine e fala: olha como ela é perfeita. O que ela precisa? Só precisa de mim. Vê o Felipe, fala: olha lá o Felipe, como ele é perfeito, a barba está alinhada. O que ele precisa? Só precisa de mim. Cara, quando Deus olhou para nós, Ele não viu nada. Ele não olhou e falou assim: tem alguma coisa aqui que me atrai nesse povo. Não. O pecado era evidente. O pecado estava escancarado. O pecado confrontava quem Deus era. Mas pelo seu amor, Ele decidiu sacrificar o seu próprio filho para nos levar para um lugar de relacionamento com Ele. Nós não podíamos, nós estávamos separados dele por causa do pecado. Nós não poderíamos vê-lo, nós não poderíamos senti-lo, nós não poderíamos estar na presença dele. E Ele falou: peraí, esse povo é feio, que dói, mas eu amo. Eles são pecadores, desculpa o termo, desgraçados, mas eu os amo. Jesus desce, morre, para que eu possa encontrar um lugar neles para descansar. Eu não quero templos. Eu não quero o templo de Salomão. Eu quero o coração desse povo.
E aí quando você entende isso, você olha para quem você é, você fala: como pode Deus me amar? Sabe o que acontece quando você olha para você? Examine-se o homem a si. E aí quando ele levanta, ele já não tem preconceitos. Ele já olha o diferente e fala: não tem como não te amar. Por quê? Porque Cristo me amou. Se Ele me amou, Ele também te ama. Se Ele me alcançou ainda sendo um desgraçado pecador, que estava condenado, que vivia nos meus delitos, que vivia no prazer do eu, que vivia no deleite da minha carne, no prazer da minha carne, que não atentava para que Ele existia, que não queria saber dEle, que queria saber da minha satisfação humana, mas um dia Ele me encontrou. Não é possível que eu não possa te amar também. Não é possível que a gente não possa caminhar junto. É impossível que haja divisão entre a gente. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. O amor dEle me alcançou. O sacrifício de Jesus me redimiu. Como não te amar, meu irmão, minha irmã? Mesmo sendo você tão diferente, mesmo que você confronte o que eu aprendi na minha vida, eu preciso te amar, e eu preciso ir com você até o fim. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E não é um sistema de conforto que me faz me cegar. Não, aqui a gente é uma igreja muito jovem, não tem espaço para os mais velhos. E aí quando tudo que vai falar está ligado à juventude. Não, a gente é uma igreja aqui de casais, e tudo que a gente está falando aqui é sobre casais e casamento. Não há espaço para falar sobre viuvez. Nós não podemos ter uma viúva e a viúva se sente deslocada. Por quê? Porque a palavra não é o Evangelho. Não é o Senhor abraçando a humanidade, porque Deus amou o mundo. Não é porque Deus amou o meu grupo, não é porque Deus amou a minha etnia, não é porque Deus amou os argentinos. Não, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não precisamos de mais nada, vocês estão entendendo? Mas ainda que nós não precisamos, o Senhor nos dá a graça de nos separar em grupos, para que haja uma ministração específica. O Senhor nos dá a graça de andar com pessoas que a gente entende a nossa história, que compartilham, que comungam das mesmas dificuldades e sofrimentos. Vocês estão entendendo ou não? Mas é uma igreja que está como base fundamentada na mensagem da cruz, no Evangelho de Jesus Cristo. É uma igreja. Por que você está naquela igreja, cara? Porque Jesus me amou e me levou a um lugar de ser família de Deus. O que você não gosta lá? Cara, tem tanta coisa que eu não gosto lá. Mas por que você está lá ainda? Porque Deus me ensinou, através do seu amor por mim, que eu devo amar o diferente, que eu devo amar aquele que não alcançou a plenitude do que eu ainda sei, de que eu devo caminhar ainda com aquele que me dá trabalho, daquele que prova ainda a minha fé. Sabe como é? Mas a gente vai precisar caminhar. A gente vai precisar entender que Deus é esse, que pega um povo doido e faz família de Deus. E como Paulo fala em Efésios capítulo 2, hoje nós podemos dizer que somos família de Deus, fazemos parte e carregamos o nome da família de Deus na terra. Uma nova humanidade gerada através do Filho.
não é estratégia, não é um milagre, não é nada disso. Apesar, ou mesmo que tenha milagres, mesmo que tenha, porque Deus, amigos, onde Deus ele se move, é impossível que as coisas não aconteçam. Mas eu não estou lá porque é uma igreja de milagres, eu não estou lá porque é uma igreja de moveres, eu não estou lá porque é uma igreja disso, uma igreja daquilo. Não, eu estou lá porque o Evangelho me alcançou e eu decidi entregar a minha vida como sacrifício vivo. Vocês estão comigo, irmãos? Quando a gente entender isso, sabe o que acontece? Um bom pai olha para a gente e vê: esse meu filho é um filho que me agrada, a vida dele é satisfeita em mim, o coração dele é satisfeito em mim. Mesmo que eu enriqueça, ele não se perde. Amém, irmãos? Por quê? Porque o prazer dele está em mim. O prazer dele está em ser família de Deus na terra. E não porque é uma igreja que chaba no louvor, não. Apesar de nós aqui prezarmos pela excelência, mas não é isso. Isso não pode produzir presença de Deus. Isso pode no máximo te emocionar. Mas agora, quando a gente é família de Deus, quando a gente está junto, a gente pode orar até sem pede. A gente pode se reunir até sem louvor. Por quê? Porque o prazer está na comunhão com Ele e com meus irmãos. Eu olho para Ele e aí isso derrama no meu irmão. Isso é cruz, meu irmão. O vertical refletindo no horizontal. Amém? Glória a Deus, irmãos. Se põe de pé. Eu queria só que você olhasse para dentro hoje de você. E você fosse real com você mesmo. Examine esse homem a si mesmo. Hoje eu não quero só orar, irmãos, para que nós venhamos ser a igreja do Evangelho, ou a igreja do sobrenatural, não. Eu quero que você examine-se a si mesmo. O que me motiva a caminhar mais uma milha? É o amor de Jesus? É porque Ele primeiro me amou? É porque tem alguma outra coisa que me motiva? Talvez eu ainda não decidi caminhar como igreja, porque eu não achei algo que é legal para mim. Desculpa, você não entendeu o Evangelho. E hoje eu queria orar para que nós tivéssemos a consciência da graça de Deus. Que nós fomos alcançados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Não porque eu faço as coisas certas, não, é pela graça. Não é porque eu sigo tudo bonitinho, não, é pela graça.
Porque os meus atos de justiça não me justificam. O que me justificam é o sangue do Cordeiro. Abra os nossos olhos, Jesus. Oro hoje, Pai, por uma revelação mais profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não precisamos, Deus, de mais um mover. Nós não precisamos de mais um chacoalhão espiritual. Nós não precisamos de mais um derramar. Não. O Senhor já fez tudo. O Senhor declarou naquela cruz: está consumado. Pai, em nome de Jesus, o que nós precisamos é daquilo que os discípulos receberam quando o Espírito veio sobre eles: a consciência das maravilhas de Deus, a consciência da maravilhosa graça de Deus revelada através de Jesus. Jesus, nós não precisamos de mais uma movimentação, Deus, de mais um mover, de mais uma onda, não. O Senhor já fez tudo, a sua obra é completa. É o Senhor que coloca tanto querer quanto efetuar. Então nós pedimos hoje, Espírito Santo, que aquilo que nos atrapalha, Deus, de olhar para o sacrifício de Jesus e da beleza do sacrifício de Jesus, possa sair dos nossos olhos espirituais. Como Paulo diz, que o Deus deste século cegou entendimentos de muitos, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Porque por causa dessa obscuridade, muitos estão se perdendo. Mas quem está se perdendo? Aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que deixaram de olhar para a beleza dos primeiros dias, de que quando olhavam para a sua vida pecaminosa, diziam: é impossível que eu esteja sentindo a presença de Deus, porque olha quem eu fui. Eu não merecia ser alcançado por essa graça, mas Ele me alcançou. Que alegria é essa? Pai, leva-nos novamente ao primeiro amor. Nós não queremos ser uma igreja boa, teologicamente falando, uma igreja boa em louvores, em movimentações espirituais, em cura, em milagres. Se o Senhor quiser fazer isso, amém. Mas nós, Pai, queremos ser uma igreja que tenha consciência do seu Evangelho, do seu sacrifício, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, que é satisfeita, Deus, em Ti. E uma igreja que anda todos os dias como nos dias do primeiro amor. Não nos deixe, Pai, sermos apontados como Éfeso. Éfeso, que eu tenho contra ti hoje é que abandonaste o primeiro amor. Leva-nos, Deus, a amar como o Senhor nos ama. Leva-nos a perdoar como o Senhor nos perdoa. Pai, faz-nos entender de quem muito perdoado, muito ama. E não é simplesmente, Deus, aquilo que nós viemos entender de maneira errada muitas vezes, não. De que eu preciso ser muito perdoado para amar, não. Eu amo muito porque eu fui perdoado muito. Eu tenho a consciência de que eu sou um pecador e que todos os dias careço da graça e da misericórdia de Deus. Não nos deixe ser uma igreja que caminha direitinho, mas que continua caminhando longe do propósito de Deus. Uma igreja que não é santa, porque entendeu que é consagrada, separada para um propósito. Uma igreja que abandonou os pecados morais, mas não entendeu que ela é separada, de que ela é salva para as boas obras.
Tira-nos, Deus, do orgulho das boas obras. Tira-nos do orgulho dos moveres e movimentações que podem acontecer no nosso meio. E leva-nos para a consciência, Deus, da sua graça. Leva-nos para a consciência da sua graça. Jesus mudou minha vida, cantarei. Louvado seja Deus. Aleluia. Fui perdoado. Olha que alegria. E amado por Jesus. Fui perdoado. Aleluia. Volta não. Vai embora, não volta, vai embora. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Vamos declarar isso. Aleluia. Aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Quem muito foi, quem muito foi, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi, ama eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Aleluia. 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 Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Aleluia. 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 Louvado seja o Senhor por seu perdão e amor. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi, e eu
como pedras preciosas olhando pra pedras preciosas olhando pra mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando pra mim. O valor tá nele. O valor tá nele. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando. O Senhor é o sacrifício perfeito. É ao Senhor que nós valorizamos. Nós não tínhamos valor algum. Nós não tínhamos nada que pudesse atrair o seu olhar a nós. Um Deus como o Senhor, cheio de glória, majestade e poder, um dia olhou para mim, um pecador. Como não se constranger? Como não te louvar? Como não me render? Como não me entregar a ti, ó Deus? Os seus olhos são como pedras preciosas olhando. O Senhor é o mais valoroso. O Senhor é o maior. Os seus olhos, toda beleza, toda formosura está em ti, Jesus. Os seus olhos como chama, e nós queremos ver os seus olhos. Dá-nos, Deus, a graça de olhar nos teus olhos, de ver o fogo em teus olhos. Restaura-nos o temor e leva-nos a louvar o Senhor com alegria e reverência. Nós queremos ver os seus olhos como chama, e nós queremos ver como chama. Aleluia, aleluia. Fui perdoado. Receba isso. E amado por Jesus. E amado, eu fui perdoado. Vamos declarar isso. E amado por Jesus, fui perdoado. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. E amado por Jesus, fui perdoado. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado.
fui perdoado e amado por Jesus. Declare isso: eu fui perdoado. Eu fui perdoado e amado por Jesus. Toda a culpa agora, dê espaço agora à mensagem de perdão e amor. Fui perdoado. Coroa em vez de cinzas, vestes de louvor em vez de pranto, alegria em vez de um espírito amargurado. Isso é o que a mensagem do Evangelho gera. Fomos perdoados. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Jesus.